Danada, né, para chegar até aqui, pelo sotaque, apesar de ter alguns pernambucanos aqui, pelo sotaque, né, vocês imaginam que eu sou nordestina da gema, sou nordestina com muito orgulho e levo o meu sotaque maravilhoso para todos os lugares, né? Como existe a Lady Murphy é uma bandida. Então, o que foi que a Lady Murphy fez na minha apresentação hoje? Ela não está ocupando toda a tela, mas isso não vai impedir que eu passe para vocês o que eu me propus, né? Eu sou Renata Simões, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de uma universidade pública e de qualidade, né, já que o ensino ultimamente tem sido tão desvalorizado. A gente pesquisar em universidade é uma coisa muito difícil. Mas tudo que se faz na universidade é para que a gente, quando atende os nossos pacientes, a gente tenha o melhor tratamento para esses nossos pacientes, né? E o que eu vou falar com vocês hoje sobre periimplantite é muito baseado nesse documento muito atualizado da Federação Europeia de Periodontia, que fez, na verdade, uma grande força-tarefa para que as pessoas pudessem tanto identificar, saber diagnosticar, quanto tratar as periimplantites. Porque hoje é um problema muito sério que nós temos nos nossos consultórios e a gente não sabe resolver ainda. A gente sabe como tratar a periodontite, mas a periimplantite a gente ainda não sabe. O que foi muito bom nesse documento foi que o documento nos deu um direcionamento para cada situação clínica que eu encontrar na região periimplantar do meu paciente. Então, ele já nos direciona para um possível tratamento, o que facilitou muito a nossa vida. Então, por exemplo, quando você tem um paciente que está antes de colocar o implante, existem algumas manobras que você vai fazer para você prevenir que esse paciente tenha periimplantite. E assim sucessivamente, ao longo da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem tirar uma única foto dessa minha aula, tirem foto minha, me marquem nas redes sociais, que eu vou adorar também. Não me tira com a boca aberta, não. Me tira toda organizada, toda bonitinha. Me pega num ângulo bom, tá? Mas essa foto, se vocês quiserem fazer, eu acho que é uma foto bem legal, porque dá aquele resumão que eu comentei com vocês. Então, aí a gente tem cada situação e a situação sendo indicada qual tratamento, né, seria mais interessante para a gente seguir. E a gente tem, assim como a gente tem em várias outras condições, em várias outras doenças, a gente tem os estágios dessa doença e o que a gente pode fazer. Pensando em periimplantite, o ideal é que a gente ainda pegue o paciente na prevenção primária ou prevenção primordial. Por quê? São manobras que nós vamos fazer para que o paciente não perca o implante. Ninguém coloca um implante e quer tirar. Se você fala que vai tirar o implante, o paciente quer matar você. Faça tudo, mas salve o implante. Às vezes os tratamentos são tão mais complicados para salvar aquele implante, mas o paciente não quer tirar o implante. E aí a gente hoje, né, conversa bastante com os nossos pacientes sobre os tratamentos que a gente vai propor. A gente lembrando um pouquinho, eu sei que vocês sabem disso, mas a gente também precisa lembrar da atual classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares. Porque pela primeira vez a classificação traz critérios muito claros sobre o que é saúde. A gente não tinha na classificação anterior o que era saúde. A gente clinicamente, a gente sabe, quem faz clínica sabe o que é um paciente saudável periodontal. Mas agora nós temos parâmetros para dizer quando esse paciente tem o periodonto saudável e quando tem a área periimplantar também saudável. E aí a definição, né, de saúde é que você não vai ver nenhum sinal clínico de inflamação, a consistência dos tecidos vai ser firme, assim como a gente tem, né, no periodonto, e a ausência de sangramento. Além do que, o principal, não vai ter perda óssea. Você tem uma remodelação óssea após você colocar aquele implante em carga, mas você não pode ter uma perda
visível quando você compara, né, entre dois exames radiográficos. E aí, clinicamente, a gente sabe o que é um implante quando está saudável, né? Aí a gente precisou fazer uma manobra, mas já tem 18 anos de acompanhamento e a paciente continua com a área periimplantar saudável. Hoje a gente usa outros implantes, usa outras técnicas, mas um implante que está há mais de 20 anos, sem sangramento, sem perda óssea, tá beleza. E a gente tem a mucosite periimplantar, que a gente precisa tratar a mucosite para prevenir periimplantite. Um dos primeiros passos, né, para a gente prevenir periimplantite é tratar quando o paciente tem mucosite periimplantar. É importante que a gente diga mucosite periimplantar ou perimplante mucosite, porque dependendo do local onde nós estamos falando, as pessoas vão entender mucosite como uma outra entidade. Então é importante a gente falar mucosite periimplantar. E qual é a diferença, né, para quando a gente tem o estado de saúde e o estado de mucosite periimplantar? Na mucosite periimplantar, nós já vamos observar sinais de inflamação, aqueles sinais que todos nós sabemos, né? Sangramento, vermelhidão, aumento de volume. Quando você faz uma sondagem leve, e aí precisa treinar para ficar com a mãozinha leve, para não ficar furando o polvo, e aí ter um falso positivo. Quando você faz uma sondagem leve, você vai ter sangramento e ou supuração. Pode ter apenas a supuração, porque supuração é um sinal muito comum para pacientes com doenças periimplantares. Às vezes você não tem sangramento, mas por conta da microbiota muito característica das doenças periimplantares, a gente pode ter aquela secreção purulenta, mesmo que não tenha sangramento. E a gente vai observar, né, um aumento na profundidade de sondagem, mas o mais importante é que nós não temos perda óssea naquele implante. Temos todos os sinais de inflamação, no entanto, não apresenta nenhum tipo de perda óssea. A prevalência da mucosite periimplantar, ela é muito elevada. Muito, muito, muito elevada. Tão elevada quanto a gengivite. E pelos critérios que foram usados até antes da gente ter a atual classificação, essa prevalência ela podia variar de até 80%. Agora, em poucos anos, nós vamos ter uma prevalência mais organizada, porque todo mundo vai começar a usar os mesmos critérios. E aí os estudos também vão ficar mais facilitados, né? Mas um caso de mucosite periimplantar muito característico, sinais de inflamação. No entanto, o paciente não apresenta perda óssea para além da remodelação. Eu vou descer disso aqui que eu fico agoniada. Para além da remodelação normal. Eita, até o som melhorou. Para além da remodelação normal após a colocação do implante em carga. E a condição, né, mais complexa, bronca, é bronca. Quem não tem perimplantite no consultório é porque não anda sondando os implantes ou não faz acompanhamento radiográfico. Porque se você colocar implantes e você fizer o acompanhamento dos seus pacientes, com certeza você vai ter casos de perimplantite. Eu tenho um colega, eu não sou uma pessoa de levar desaforo para casa, acho que vocês já perceberam isso, mesmo quem não me conhece, né? Aí tem colegas que dizem assim para mim, não, eu não tenho caso de perimplantite, não. Eu disse, claro, filho, você não sonda o paciente. Quando o paciente volta, você não faz radiografia, você está não diagnosticando, por isso que não tem caso. Todo mundo, gente que faz implante, tem caso de perimplantite no consultório. E é bronca. E como é que a gente faz o diagnóstico? A gente tem duas situações. Uma situação quando você não conhece o paciente, e uma situação quando você conhece o paciente, é um paciente que muitas vezes até você que instalou o implante, e aí você tem os acompanhamentos desse paciente. Mas se é um paciente que você não viu, você nunca viu esse paciente, você precisa observar os sinais clínicos de inflamação para saber se aquele implante está inflamado ou não. Você precisa ter uma profundidade de sondagem maior ou igual a 6 milímetros e você precisa ter uma perda óssea mais de 3 milímetros
quando você compara a cabeça do implante à crista óssea, mesmo que você nunca tenha visto esse paciente, se ele tiver essas características, você faz o diagnóstico daquele implante com periimplantite. Quando é um paciente que você acompanha, você vai ter o acompanhamento da profundidade de sondagem, você vai ter o acompanhamento das radiografias. E o que nos chama muita atenção na periimplantite é que a perda óssea ela é muito rápida. Às vezes, de uma consulta para outra, em 6 meses, o paciente perde osso como quem vai ali na esquina. Então, a gente precisa estar sempre atento aos pacientes, né, que têm o maior risco para apresentar periimplantite. E aí também muitas vezes a gente vê casos de implantes com periimplantite que já apresentam recessão gengival. E a prevalência da periimplantite é muito elevada e também como a gente não tinha critérios muito claros, essa prevalência ela era muito variada. Então, há estudos que chegam a uma prevalência de 56% dos implantes avaliados. Agora, com a padronização, a gente vai conseguir ter dados mais fidedignos, mas se fala em torno de 20% de periimplantite nos implantes instalados com mais de 5 anos em carga. Então, assim, é bastante coisa. É muito implante para a gente tratar. Muito implante para a gente tratar. Quem faz implante precisa tratar periimplantite. Precisa ter uma boa base da periodontia. Eu sou periodontista até minha alma, né? Minha alma já nasceu periodontista. Então, a base da periodontia nos baliza muito para a gente tratar corretamente as periimplantites. E aí, né, um caso, um paciente meu, um paciente periodontal, que eu instalei alguns implantes e acompanho esse paciente, e mesmo o paciente tendo um bom controle de biofilme, ele desenvolveu periimplantite. Eu acredito que um dos fatores que auxiliou foi porque meu colega colocou uma prótese cimentada numa área posterior. E aí, quando eu vi, eu queria matar o colega. Meu filho, o paciente periodontal para um dente posterior, por que você vai colocar uma prótese cimentada? Então, sempre que possível, próteses parafusadas, até para a gente fazer a manutenção, é muito mais tranquila, sem também que o paciente perca, né? Perca esses implantes, essas próteses. Existem alguns fatores de risco, né, que a gente precisa considerar. Existem os fatores de riscos inerentes ao paciente, existem os fatores de risco do local que a gente vai colocar o implante e aquele do bicho que está atrás do instrumento. Então, se o bicho que está atrás do instrumento não se organizar, a gente leva muitos danos aos nossos pacientes. Por isso que eu sempre digo assim, todo mundo fala mal da odontologia, né? Eu digo, ó, eu não vivo essa odontologia desgraçada que vocês vivem aí, não. Por quê? A gente precisa se diferenciar. A gente precisa estudar, a gente precisa estar atualizado. Você precisa conhecer o seu público, nichar o seu público e fazer algo diferente dos outros. Tratar periimplantite é uma coisa legal, porque você vai se diferenciar. E aí os colegas começam a referenciar pacientes para vocês, porque vocês estão tratando algo que as pessoas, a maioria não quer, porque dá trabalho, porque é um saco, é igual a tratar paciente com periodontite. Ninguém quer. Eu quero, pode mandar para mim que eu quero. Porque o meu consultório é basicamente um consultório de periodontia. Então, os colegas mandam para mim porque sabem que eu vou tratar periodontia, assim como mandam para mim porque sabem que eu vou tratar periimplantite. Então, é um bom nicho de mercado que a gente pode, né, se diferenciar. Quando esses fatores de risco eles estão juntos, lascou tudo, né? Porque aumenta muito a probabilidade do paciente em ter problema. E um dos principais fatores de risco, o que é o primeiro logo? Pobre higiene oral. Vocês acham mesmo que um paciente que perdeu os dentes por cáries, por periodontite, porque não era um bom colaborador, vocês acham mesmo que ele vai botar implante e não vai ter periimplantite? Lê do engano. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que quando nós instalamos implantes e próteses sobre implantes, precisamos orientar o nosso paciente como higienizar. Você coloca um monstro na boca do paciente e você não diz como o paciente, o que vai mudar. Vai usar fio dental, vai usar escova interdental, precisa usar um irrigador oral. Então é muito importante a gente também ter esse cuidado em fazer a orientação do paciente. Se ele perdeu todos os dentes por periodontite, bem difícil.
ele vai ter perimplantite. Então, quanto mais cuidado a gente tiver, melhor, né? E aí vamos chegar no tratamento, né? O tratamento é dividido em algumas fases. E a mucosite perimplantar, o perimplante e mucosite, o tratamento principal é saber qual é o bicho que você está tratando. Primeiro faz o diagnóstico. Sem diagnóstico a gente não vai para lugar nenhum. E diagnóstico precisa ter sonda periodontal, né? Eu sou sonda lover. Então, assim, todo mundo, todo clínico, toda pessoa que passou por uma faculdade de odontologia precisa usar a sonda periodontal. Sonda não é um instrumento para periodontista, não. Sonda é um instrumento para clínico. Por isso que a gente tem tanta gente na faixa acima dos 40 anos, muitas vezes com periodontite, que já é uma periodontite que não é inicial e que nunca foi diagnosticado, mas tem faceta na boca. Eu não sou contra a faceta, não. Mas assim, faz faceta, faz. Sonda, filho. Amiguinho, sonda quem você fizer faceta para saber se o paciente tem doença ou não. Então, o primeiro passo é a gente saber diagnosticar, orientar o paciente a manter um ótimo controle de biofilme para a gente poder retornar à condição, né, de saúde. E a gente vai fazer um debridamento mecânico que a gente pode usar. Eu coloquei a clorexidina porque é o mais utilizado, mas existem outros produtos que a gente pode associar ou não. E o objetivo principal, né, do tratamento ao final é que a gente tenha um único ponto sangrante ou menos de um ponto sangrante, sem sangramento, após o tratamento desse paciente. Então, a gente conseguir reduzir aqueles sinais, né, de inflamação. E a gente vai fazer uma reavaliação desse paciente após 2 ou 3 meses para ver se aquilo que a gente conseguiu vai se manter. É bom que a gente está perto da hora do almoço, vamos começar a ver coisas lindas. Esse paciente, né, chegou ele não entendeu o que ia fazer na boquinha, procurou um colega, o colega tirou todos os dentes e colocou 2 sapatinhos nele sobre implantes. E o paciente não entendeu qual era o tratamento. Ele disse que tinha dentes, ele disse assim, não, meus dentes eram feios, mas eu não entendi que ia tirar todos os meus dentes, porque a gente fala grego, o paciente não entende o que a gente fala. Quando a gente fala prótese sobre um implante, o paciente não sabe o que é. Mostre. Nós somos muito mais visuais do que auditivos, né? A gente vê muito melhor, a gente entende muito melhor visualizando do que ouvindo. E aí vamos ver o que aconteceu. Se alguém aqui já tirou alguma prótese dessa, fecha o olho e sinta o cheirinho. Eu estou sentindo o cheirinho desse daí. Não é um cheirinho bom, é um cheirinho bem desagradável. Mas o paciente me disse assim, eu escovo. Ele disse tantas vezes que ele escovava, tudo bem. Mas ele não conseguiria jamais higienizar corretamente. Vejam como foram as próteses, como as próteses foram confeccionadas. Vocês acham mesmo que uma pessoa normal, se a pessoa higienizar isso aí, é doido? Não tem como higienizar isso aí, só se fosse doido e passasse o dia todo só fazendo isso. E ainda assim, quando a gente tirasse essas próteses, a gente ainda veria algumas coisas. Então, não tinha como o paciente higienizar da maneira correta. Próteses que a gente sabe que não devem mais ser confeccionadas, mas de vez em quando a gente ainda pega uma. Mas o paciente ele foi diagnosticado com perimplante e mucosite. E foi feita uma prótese provisória, porque esse paciente era aquele típico paciente que ele não poderia usar uma prótese fixa, porque ele tinha uma perda considerável, né, do suporte labial, e aí ele não deveria usar uma prótese fixa, mas venderam para ele uma prótese fixa. E agora? Agora, a solução que o protesista, né, meu colega, encontrou foi colocar uma epítese. Ele fez de 3 espessuras diferentes, para o paciente ver qual ele se adaptava melhor, e ele ficou usando uma epítese sobre essa prótese para ele poder higienizar. Essa aí é uma prótese provisória, muito melhor já do que a que ele utilizava e também muito mais fácil para ele higienizar. E agora ele teve aulinha comigo, né, para poder aprender a limpar. Eu não sou muito boazinha, não. Os meninos que são meus alunos lá na faculdade aí sabem, né, como eu sou. Eu não vou dizer que eu sou chata, eu sou um pouco exigente, é diferente. Então, como ele chegou e como ele saiu lá do consultório, e olha que lindeza, coisa linda.
Coisa linda, tudo tratadinho. Depois ele precisou, teve uns implantes aí que a gente precisou tirar, foi feito enxerto gengival, até porque a gente sabe, né? Sem gengiva, pode ter o osso que for, não tem gengiva não, lascou. Quem não me conhece, eu chamo palavrão também, tá? Então, não grava não os palavrões, senão é capaz de eu ser presa. Então, sem gengiva, filho, lascou tudo. Pode não, tem que ter gengiva. Gengiva é a oitava maravilha do mundo. E aí vamos para o nosso problema, né, perimplantite. A gente tem uma classificação da perimplantite. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que o paciente ele não quer perder implante. Só que às vezes o tratamento que a gente tem que fazer e com a grande interrogação, esse tratamento ele é tão mais custoso para o paciente, não só em termos financeiros, porque quando a gente fala, né, em investimento, a gente pensa logo nas cifras, mas a gente também tem que pensar no custo psicológico do paciente, no custo de tempo, no seu esforço para você tentar manter aquele implante. Então, muitas vezes não é possível. Por exemplo, se o paciente tem uma perimplantite avançada, ele tem características que denotam que é muito difícil salvar esse implante. Quando é que eu tenho uma perimplantite avançada? Quando eu tenho uma profundidade de sondagem maior ou igual a 8 milímetros, eu sondo e tenho lá aquela profundidade de sondagem, vou apresentar, né, sangramento e supuração e vou ter uma perda óssea de mais de 50% do comprimento do implante. Então, imagine, um implante de 10, você vai ter 6 ou 7 milímetros de perda. Vocês sabem que implante para ficar com mobilidade é muito difícil. Às vezes tem uma rosquinha lá, osso integrado, e o bicho está lá, firme e forte. Mas se você tem uma perda óssea muito grande associada a esses outros fatores, talvez não seja interessante você tentar salvar esse implante e talvez a melhor alternativa seja mesmo a gente remover esse implante. E aí a gente tem, né, perimplantite inicial, perimplantite moderada e perimplantite avançada. A gente faz essa classificação pela sonda e aí eu vou fazer, né, lógico, vender o meu jabá, que é a sonda que eu idealizei para essa finalidade. Ela é uma sonda graduada que a gente tem os 2 primeiros milímetros, depois a gente tem, autoexplicativo, é um semáforo. Verdinho, beleza, amarelinho, epa, atenção, vermelho lascou, filho. Vermelho lascou tudo porque tem alguma coisa errada. Então, é uma sonda realmente autoexplicativa. Ela tem um nome lindo, o nome dela é Sonda Simões. E o Simões dela ainda é com C, olha que coisa linda. Então, é uma sonda que eu levei alguns anos, né, para desenvolver, não para desenvolver, mas para ter o start, né, que eu queria ter essa sonda. E isso no meu dia a dia facilita muito, tanto para diagnóstico de perimplantite, quanto para o diagnóstico de periodontite. Porque bolsas de até 4 milímetros eu consigo manter super bem e o meu paciente também. Quando passa para 6 milímetros, já é um problema. 8 milímetros, um problema deste tamanho. Então, facilitou a minha vida clínica, tanto para periodontite quanto para perimplantite. E aí a gente tem algumas fases, né, do tratamento. A fase pré-tratamento é uma fase muito, muito, muito importante, porque é aquela fase que a gente vai descer o cacete no paciente para ele aprender como é que deve manter a higiene oral satisfatória. Porque a nossa luta constante é para que os biofilmes eles não fiquem maduros. Por que a gente precisa escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia? A gente diz 3 vezes, porque a gente diz 3 pensando que o paciente vai fazer uma. Mas se a gente escovar os nossos dentes corretamente, com o instrumento adequado, com a técnica adequada, com o tempo certo, 2 vezes por dia é suficiente. Porque o biofilme ele leva cerca de 24 horas para ele começar a se organizar melhor. Então, se a gente remove a cada 12 horas, a nossa luta tem a quadrilha de bandido, a gente vai lá, detona tudo, os bandidos começam a se organizar de novo. É uma luta. E todo dia a gente tem que fazer isso. Por isso que a fase pré-tratamento é tão importante. A gente precisa mostrar ao paciente os instrumentos, as técnicas que ele precisa usar. É um saco, é um saco. Mas ou aprende ou perde. Então, assim, a gente precisa orientar o nosso paciente. E quando o paciente me pergunta assim, quando diz assim, doutora, eu acho péssimo usar fio dental, eu digo, eu também acho. Eu só uso porque eu não quero ficar banguela.
Então, assim, a gente tem que também, né, dizer a verdade para os nossos pacientes. E outra coisa que a gente precisa entender, hoje, cada dia mais os nossos pacientes são jovens para colocar implantes, perdem os dentes por alguns fatores de trauma, de fratura, paciente com apertamento, depois da pandemia ficou todo mundo doido, quebrando os dentes. Mas a gente ainda tem muito paciente idoso com várias doenças sistêmicas que precisam de tratamento com implante. Então é importante a gente avaliar como está o controle dessas doenças sistêmicas, porque não tem como a boca sair por aí sozinha, né? A boquinha está dentro de um corpinho que a gente precisa realmente avaliar tudo. E nessa fase do tratamento, o objetivo principal é você controlar o biofilme, a formação desse biofilme, e você vai fazer alguma intervenção cirúrgica, alguma intervenção subgengival que ainda não é cirúrgica. Há alguns estudos que mostram que intervenção não cirúrgica para periimplantite dificilmente dá certo. Quase sempre a gente precisa fazer uma intervenção cirúrgica, mas todo mundo, fazendo cirurgia ou não, vai passar por essa fase de pré-tratamento. E aí, na abordagem cirúrgica, a gente tem algumas alternativas. Pode ser um retalho apenas para debridamento, se você não tem uma perda óssea muito grande, se você acha que vai conseguir manter aquele implante, você pode fazer só um debridamento. Você pode fazer uma cirurgia ressectiva, às vezes você tem formação de defeitos ósseos pequenos, e aí você pode desgastar um pouquinho o osso para ficar reto e não ficar acumulando, né, biofilme naquela cratera, ou ainda você pode fazer cirurgia regenerativa. Cirurgia regenerativa é muito legal. Eu não acredito em reossa-integração, mas eu acredito que em muitos casos a gente consegue regenerar aquela região ali que você perdeu o osso ao redor do implante. E qual é o principal objetivo? A gente, né, não ter sangramento ou sangramento em apenas um ponto. E o importante é que a gente precisa reavaliar esse paciente. Quando a gente faz tratamento para periimplantite, precisa fazer o chamamento do paciente para reavaliação. Existe um programa, né, o Periotus, que é grátis, online, muito legal, que a gente coloca os dados do paciente lá e ele vai dizer para a gente em quanto tempo o paciente precisa retornar. E aí o paciente também não fica achando que você quer roubar o dinheiro dele, porque o paciente sempre acha que a gente quer roubar o dinheiro dele, né? Olha, você tem uma condição que você precisa vir a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, a cada 1 ano, depende da condição de cada paciente. Então, finalizamos a fase pré-tratamento. Fizemos a parte não cirúrgica. Vamos reavaliar o paciente. Ainda tem problema aqui, então vamos para a parte cirúrgica, né? A parte cirúrgica pode ser uma abertura, né? Abrir um retalho e fazer o debridamento. E aí, toda a aula que eu dou de periimplantite, todo mundo pergunta, e o que é que coloca nesse debridamento? Para limpar ali. Coloca o que você quiser. Você pode colocar clorexidina, água benta, clorexidina em gel, pode botar o que você quiser. Nenhum é superior ao outro. Os estudos até hoje mostraram que não existe uma superioridade, até porque nós não podemos ser inocentes de achar que a gente vai descontaminar aquela superfície do implante toda, né? Quando era superfície usinada, a gente até conseguia, mas agora essas superfícies todas com tratamento de superfície, ela é infinitamente ampliada pelo tratamento de superfície e a gente não consegue descontaminar tudo. Então, qualquer coisa que você utilize para descontaminar, vai dar certo. Não existe um que seja melhor do que outro. Às vezes, a sua experiência clínica é com clorexidina, às vezes a sua experiência clínica é com algum antibiótico. Não tem problema, pode continuar fazendo desse jeito. Até a gente ter mais estudos, a gente ainda pode usar o que a gente tem costume, a nossa prática clínica se desenvolveu, né? Qual foi a nossa maior habilidade. E aí, ó, não há, né, superioridade de uma substância sobre outra. A abordagem regenerativa, né, quando a gente tem um defeito e vamos lá colocar um ossinho, uma membrana nesse defeito. Mas é todo defeito que vai dar certo? Não. Tem que ser um defeito autocontido. Quanto mais autocontido for, quanto mais paredes eu tiver, melhor.
Então, os defeitos circulares, por isso que é tão importante a gente saber como é que está a perda óssea nesses implantes, e é para isso a gente tem as tomografias, né, que nos ajudam muito. Os defeitos circulares, que tem parede em todo, ao redor de todo o implante, são muito mais favoráveis à nossa terapia regenerativa do que os defeitos, por exemplo, de duas paredes. Então, quanto mais paredes o defeito tiver, melhor vai ser melhor o nosso prognóstico. E a abordagem ressectiva é se você tiver pequenos defeitos ósseos e que esse desgaste ósseo não vá comprometer o implante. E aí a gente faz, né, um pequeno desgaste para tentar salvar o implante. Lembrem que o paciente ele não quer perder o implante. Colocou o implante, ele quer levar para João Bocão junto com ele. Quando João Bocão chamar, ele quer ir junto com o implante dele que você colocou. Então, a gente, às vezes, e também precisa considerar outros fatores. A idade do paciente, a questão estética. Então, vários fatores precisam ser considerados para a gente ver se vai fazer essa abordagem ressectiva ou não. Que a gente tem, né, um pequeno defeito, faz o desgaste, né, das cristas ósseas, para a gente deixar esse defeito reto, para que não tenha acúmulo de biofilme nessa cratera. E aí, às vezes, a gente precisa tirar o implante. Tem vezes que não tem como. Aqueles critérios, né, que eu já falei para vocês, periimplantite avançada, condição sistêmica do paciente, idade, questão estética. Então, muitas vezes a gente tem que tirar o implante. Eu tenho alguns anos de profissão, né? Eu tenho 26 anos de profissão. E eu sou de um tempo que não existia retrieval. A galera jovem, tira implante super fácil, tá? Hoje que tem um retrieval, né? Mas quem é um pouco mais experiente lembra que a gente não tinha retrieval. E aí era um inferno. Retrieval funciona toda vez? Não. Às vezes você bota o negócio dentro do implante e o bicho quebra lá dentro. E aí você, eita, eu ia dizer caceta, mas eu lembrei que eu nem posso. Aí você tem que voltar para os métodos antigos, ou passa broca, ou passa trefina. E aí, assim, é sempre muito estressante a gente remover um implante. Mas, às vezes, é isso que a gente precisa. E alguns casos têm aparecido atualmente que têm chamado muita atenção, que é periimplantite periapical. Quando isso acontece? Às vezes, casos comuns do nosso dia a dia, de todo mundo que faz implante. Você tem um dente que tem uma lesão periapical, está condenado, você tira o dente e você acha que você removeu tudo daquela lesão. E você tira até você achar que removeu tudo. No entanto, algumas célulazinhas malignas ficam lá e elas proliferam. E aí formam a lesão no ápice do implante. Dependendo da perda óssea, você pode regenerar ou não. Nesse caso aí, tinha que ser CRO positivo, irmã de dentista, porque é horrível atender CRO positivo. Você tem que dar merda com CRO positivo, né? Então, irmã de dentista, tinha uma lesão importante, a gente removeu o dente, colocou o implante, e algum tempo depois, ela apresentou essa periimplantite periapical. Essa periimplantite apical, na verdade. E aí, ela já tinha perdido tanto osso que a única solução foi remover o implante. E a gente removeu o implante, fizemos, né, uma regeneração, colocamos o outro implante. Ela só tinha ficado com aquele ossinho ali na palatina, quase nada. Então, a gente colocou o implante maior, né, para travar melhor. Olha, quase nada que ficou de osso. E aí, com 12 meses de acompanhamento, né, estava bem, e agora já tem mais tempo, 5 anos de acompanhamento, ficou bem. Mas, assim, isso é algo que pode acontecer no dia a dia de vocês também. Dependendo da perda óssea, você não precisa tirar o implante. Você faz como se fosse uma cirurgia parendodôntica. Você abre lá a janelinha, limpa, 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 limpa. Quando achar que limpou, limpa tudo de novo e coloca osso, faz uma regeneração óssea. Isso tem aparecido, né, com mais frequência. Então, não tem um protocolo para tratamento ainda, não existe, né, aquele martelo batido. Então, a gente sempre tem que finalizar o tratamento periodontal antes da colocação dos implantes nos nossos pacientes, sempre. Sempre tem que finalizar. Até porque muitos pacientes com doença periodontal precisam de implante. E a gente precisa reabilitar esses pacientes e precisa cuidar bem desses pacientes.
A adesão, né, à terapia de suporte regular, além da gente movimentar o nosso consultório, a gente consegue prevenir muitas das doenças dos pacientes, principalmente quando a gente fala em termos de periimplantite, e o tratamento da mucosite periimplantar deve sim ser considerado como uma prevenção da periimplantite. Porque se o paciente chega para você e está com mucosite periimplantar, você consegue tratar aquela mucosite e impede que haja uma progressão daquela doença. Mas se você não tratar, com certeza vai progredir. E aí agora, eu já estou nervosa porque eu só tenho 5 minutos. Vou mostrar, eu falo pouco, né? Vou mostrar para vocês alguns casos clínicos, né, meus. Um paciente que ele chegou assim para mim, um paciente, né, com doença periodontal. Eu digo, o que uma mulher boa não faz na vida de um homem que está lascado desse jeito, né? Ele só foi me procurar porque a esposa dele disse assim, ou você cuida dos seus dentes ou então eu vou lhe deixar. Porque ele não é uma pessoa desinformada, é uma pessoa intelectualmente diferenciada e financeiramente diferenciada. Mas todos nós vemos isso no nosso dia a dia. Às vezes não é porque a pessoa não tem condição de pagar o tratamento. Às vezes a pessoa tem fobia de dentista. Eu não suporto dentista, eu odeio para o dentista. Eu vou porque eu tenho que ir, eu tenho que estar toda organizadinha. Imagina eu chegar aqui e rir para vocês cheia de gengivite. Seria horrível, né? Então, eu vou porque eu tenho que ir, mas eu também não gosto. Então, assim, são várias as causas que fazem com que o paciente não chegue para o tratamento. Quando ele chega para o tratamento, e eu recebo muito paciente que diz assim, tem 10 anos que eu não vou ao dentista. Eu digo, menino, vamos fazer um bolo. Que bom que você chegou. Não é para estar querendo matar a pessoa porque passou 10 anos, não. Passou 10 anos, mas chegou para você. Ótimo. Não perca a oportunidade. Esse paciente chegou para mim assim, lascado total, lascado. E aí, um paciente com uma certa idade, e aí vamos cuidar, né, do bichinho. Coloquei os implantes, eu uso só uma marca de implante, são muitos implantes, muitos números, muito não sei o quê, eu não tenho paciência para isso, não. Eu uso o mesmo implante já há alguns anos, eu gosto, me adaptei, e mesmo esse paciente sendo um paciente bem organizado, eu não tive como impedir dele ter perimplantite. Ele teve perimplantite naquele molar, eu acredito, né, muito, acreditava já antes, e aí quando eu abri o retalho eu vi que tinha um pouquinho de excesso de cimento, a gente consegue ver ali, ó, é porque eu acho que eu não vou conseguir, mas a gente vê aqui, ó, um pouquinho de cimento, ó. Eu espero que vocês estejam vendo. E aí, assim, eu fiquei para morrer e queria matar o colega que fez a prótese, né? Eu não faço prótese. E aí, limpei tudo, regenerei um defeito bem favorável. E aí, consegui salvar esse implante do paciente. Aí já é com 1 ano de acompanhamento. E aí, venho acompanhando esse paciente e ele não teve mais nenhum episódio de perimplantite nos outros implantes, né, que ele apresenta. Aí um caso de um colega, a paciente colocou os implantes, ela já usava, isso é um caso bem antigo, cedido por um amigo muito querido, que é Antônio Wildes, que é um excelente protesista, que nós temos lá no Recife. E vejam que esse caso é de 94. Eu digo, alguns de vocês não eram nem nascidos em 94, né? Eu já estava na faculdade em 94. Eu tenho essa aparência ótima, mas eu já tenho uma estradinha. Então, a paciente colocou os implantes inferiores e vejam, não tinha dificuldade para ela higienizar, certo? Certo? Não, gostei não. Vamos, certo? Vamos ver, 14 anos depois, sem escovar essa pecinha. Estão sentindo o cheirinho? Eu fecho o olho assim, eu sinto o cheirinho. Ó, 14 anos depois, a paciente diz, não é uma paciente lisa não, viu? É uma paciente da parte jurídica do Estado, daquele povo bem privilegiado, né? Que tem tudo, tem todas as coisas. Mas ela dizia que ela tinha agonia de escovar os dentes, ela só usava um bochechinho. E o bochecho a gente sabe, é bom, mas é um adjuvante, ele ajuda, não é ele que resolve. O que tira biofilme de superfície é o quê? A cerda passando em cima. Se não for a cerda, não desorganiza os bandidos, certo? E aí, ó,
A gente já viu cálculo até no ápice do dente. Agora vocês viram cálculo até no ápice do implante. Olha ali, um bom bocado de cálculo no ápice do implante. E a bicha é tão sortuda que ainda ficaram 2 implantes. E aí depois ela foi reabilitada, né? Mas continuava sem fazer a higienização. CRO positivo, sempre dá merda com CRO positivo, né? Uma paciente idosa com muita dificuldade, né, para fazer a higienização, e também a prótese não favorece. A prótese não tem um desenho que favoreça. Pelos relatos da paciente, a gente nunca pode esquecer que o paciente sempre diz algo, que ele é vítima, o dentista que é o malvado, ele é o coitadinho, ele fazia tudo bem direitinho, só o dentista que não presta. Então, pelo relato da paciente, ela ia a cada 6 meses para fazer a manutenção desses implantes. Vamos ver o que aconteceu. Então, assim, tem periimplantite em vários implantes. Olha a prótese, tem como ela limpar essa prótese bem? Olha o formato da prótese. Não tem. Vamos ver o que a lei da gravidez... Aquele ali, coitado, disse assim, não quero mais viver aqui não, deixa eu morrer. Aí, morreu. Ele mesmo saiu dali. E vamos ver o que a lei da gravidade é capaz? Coisa linda. Olha os implantes caindo sozinhos. Ninguém tocou neles. Tiramos a prótese, ninguém tocou neles. E eles se autodestruíram. Eles saíram. Gente, a gente não tirou, não pegou nenhum instrumento para tirar esse implante. Os implantes caíram. Eles caíram. E aí, vejam uma condição. Olha, tem até um restinho de comida. Olha que lindeza. Perto da hora de vocês almoçarem, né? Quem for almoçar, me leva, porque eu não tenho... Eu acho que eu não tenho nem tempo para almoçar, que eu ainda vou voltar hoje para casa. Então, assim, casos, eu tenho que mostrar casos bronca, né, para vocês verem que não é brinquedo. Essa paciente tinha ido um dia antes a um colega, e o colega disse, não, está tudo bem. O mesmo colega que fez o implante, está tudo bem. Aí, quando ela chegou para mim, eu acho que não está tudo bem, não. E aí, quando eu pedi, né, o exame clínico soberano, aí tinha uma profundidade de sondagem considerável, e pela tomografia eu disse, não, eu acho que dá até para salvar esse implante. Talvez eu fazendo uma regeneração óssea, colocando um enxerto de conjuntivo, talvez consiga. Quando eu abri, eu disse, filha, dá não, viu? Vamos remover, é melhor remover tudo e começar tudo do zero. E foi isso que eu fiz, e depois eu fiz um enxerto gengival livre, né, na paciente. Na hora que eu instalei o implante novamente, eu fiz um enxerto gengival livre. Eu adoro fazer enxerto, não esqueçam, né, eu sou periodontista, e gengiva faz muita diferença na saúde periimplantar. Eita, tinha esquecido. É só mostrando os passos, né, da cirurgia guiada. Pra quem sabe caminhar sem ter pressa de chegar, um tropeço pode ser um passo, um abraço pode ser um bom começo. Pra quem sabe se virar do avesso. Aí só mostrando os passos para vocês do enxerto gengival livre. E essa música maravilhosa de um cantor pernambucano que chama Almério. Último caso que eu vou mostrar para vocês, que o negócio aqui já está vermelho, piscando, me dizendo que eu já não tenho mais tempo. Ai, que nervoso. CRO positivo, uma senhora com mal de Parkinson, e que ela não tinha os tremores, mas ela tinha uma paralisia nas pernas muito importante. Ela chegou para mim desse jeito, os meninos já estão me olhando ali, não me apressa não, senão é pior, eu fico nervosa. E aí, gente, lembra que eu disse para vocês que às vezes a gente não tem o sangramento, nesse caso tinha, mas eu não tinha feito nada na paciente ainda. Olha a quantidade de pus que estava saindo dessa região. Uma paciente já com problema, com o sistêmico bem comprometido, com vários problemas sistêmicos, e com esse monte de pus na boca, saindo o tempo todo. Quando eu fiz a sondagem, lógico, sangrou pra caramba, né? Mas ela tinha uma vantagem, os defeitos eram autocontidos
E aí a gente vai ver o porquê ela teve essa perimplantite, né? Abri, fiz uma reorganização nessas coroas, as coroas, né, muito grandes, sem respeitar o formato anatômico, sem respeitar nada, né? A verdade é essa. E aí, quando eu abri ali, vejam que lindeza é essa? Cimento. A paciente teve perimplantite pelo excesso de cimento que não foi removido. Vocês viram como estava inflamadão, né? Essa paciente, eu limpei tudo, fiz uma cirurgia regenerativa. Aí, 4 meses de pós-operatório, o que é que a gente já observa? Também foram trocadas as próteses, né? Colocaram a neta dela mesma colocou os provisórios mais adequados e aí a gente viu que curou. Ela não conseguiu mais voltar, ela está em atendimento domiciliar agora, mas a gente já vê, ela já está com os definitivos, a neta dela que me mandou essa foto e a gente conseguiu tratar a perimplantite da paciente. Ela está usando vários dispositivos para auxiliá-la, né, nessa manutenção, porque ela tem uma dificuldade motora muito grande, ela é uma paciente que tem Parkinson, então a gente precisa fazer as adaptações para ela conseguir higienizar. Ai, que bom, estou acabando. Então, chave do sucesso, né, para a gente manter os implantes, terapia periodontal de suporte, ou perimplantar de suporte, ou de cuidado, orientar os nossos pacientes como higienizar a boca, com essa nova condição, com esses implantes, com essas coroas sobre implante. Disponibilizar para o paciente, faz um kitzinho, entrega para o paciente, mostra para o paciente como ele vai utilizar. Usa a escova interdental, usa as escovas adequadas, faça tudo para o seu paciente não desenvolver perimplantite. O diagnóstico, sem dúvida nenhuma, é outra coisa muito importante. Todo dentista, todo cirurgião dentista com CRO ativo tem que ter uma sonda periodontal. De preferência a minha, claro, né? Mas qualquer sonda que você tenha. Aquela sonda esquecida da faculdade, serve. Pode pegar e botar a bichinha para jogo, certo? E a classificação da perimplantite sempre nos indica qual caminho seguir. Se eu tenho uma perimplantite avançada, talvez não seja vantagem eu fazer muitas coisas para salvar aquele implante. E aí a gente precisa conversar com o nosso paciente. Gente, eu não sei quantos de vocês já assistiram a aula minha. Eu espero que todo mundo comece a me seguir. Meu Simões é com C, não está errado não, é porque eu sou amostrada e tem que ser diferente, né? Todas as aulas eu acabo, esse é um dos meus últimos slides, porque todo mundo quer saber o porquê, eu não tenho problema não para dizer o porquê. Eu queria que tivesse sido comigo, mas não foi. Meu filho precisou de um doador de órgãos, meu filho mais novo, e nós ficamos quase 1 ano em uma fila de espera, esperando que alguém dissesse assim, meu parente faleceu, mas ele pode doar os órgãos. E meu filho foi beneficiado com isso. Então, se vocês puderem, digam aos seus familiares, né, que vocês são doadores de órgãos e tecidos, porque assim como eu, hoje existe no Brasil 45 mil famílias. Quando alguém da família precisa de um órgão, todos da família estão doentes. Então, lembrem disso. Às vezes a gente não conhece ninguém que precisou, mas agora todo mundo me conhece, né? Então, vocês me conhecem e eu precisei. E eu digo assim, eu queria muito que fosse em mim, porque quando é no filho, dói mais do que quando é na gente. Porque a dor física, a gente toma remédio e passa, e a dor na alma não passa. Cura, mas tudo que cura tem cicatriz, né? Então, lembrem disso, lembrem de dizer aos seus familiares que vocês são doadores de órgãos e tecidos, né? Aí estão meus contatos, eu sou super ativa na rede social, eu sou a dentista doida que dança com os pacientes e que o povo fica descendo o cacete em mim. Eu digo, eu quero que você se lasque, eu não estou nem aí. Eu estudo para que a gente tenha uma odontologia de qualidade e ética e que a gente trabalhe muito bem com os nossos pacientes, respeitando o nosso paciente e nos respeitando também. E agora, sempre no final das aulas, a gente tem uma dinâmica. Eu vou pedir para que todos vocês fiquem de pé. Tímidos ou não tímidos, porque, gente, na minha terra, eu não sou pernambucana de nascimento, mas eu sou pernambucana de um coração. E na minha terra, vocês sabem que a gente já está no carnaval, né? Vocês sabem que Recife, Salvador, já é tudo carnaval. Então, a gente não poderia acabar essa aula de uma maneira melhor que não fosse dançando um frevo.
um frevo de Alceu e vão todos para o almoço felizes. Gente, muitíssimo obrigada. Eu espero ter ajudado vocês. Entrem em contato comigo se ficaram com dúvida e agora a gente vai dançar. Pessoal, a entrega de brindes do lado esquerdo aqui, tá? Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira de São Carlos. Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira de São Carlos. E na mistura coloca